Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver a sua mão aqui, se você está me ouvindo aí, dê um tchauzinho assim para mim. Amém. Deus seja louvado. Amigos e amigas, que prazer estar com vocês. Eu agradeço a direção aí, o pastor Davis, o pastor Jeú, o pastor Josimir. Que bênção estar com vocês. É um prazer estar com você também, viu, Michele, o Anderson, o Peterson, que maravilha, a Otaviana, a Luzia, a Ariadna. Olha, muito bom estar com vocês. Eu fiquei muito feliz, pastor Geu, quando eu recebi o convite e fiquei sabendo qual era o tema, né, da semana, o que vocês trabalhariam durante essas manhãs. E é um tema que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração. Porque é algo que nós buscamos incansavelmente todos os dias. O cristão verdadeiro deve buscar isso, deve ter isso como alvo. E ao encontrar isso, ele encontra todas as outras coisas. Porque quando você busca primeiro o reino dos céus com todo o seu coração, a Bíblia diz que as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, vamos buscar o reino de Deus. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo. Vamos buscar aquele que pode preencher a nossa vida e suprir de todas as outras necessidades. Amém? Amigos, eu trouxe para vocês aqui uma reflexão que fala muito comigo, que fala muito ao meu coração. Interessante que essa reflexão, o tema, quando Jesus começa essa reflexão, ele fala nessa reflexão sobre o tema que ele mais pregou em seu ministério. Você sabe sobre o que Jesus mais pregou enquanto ele esteve aqui nessa terra? Eu vou dizer para vocês, Jesus mais pregou sobre o reino dos céus. Jesus mais pregou sobre o reino. Sabe por quê? Porque é o que nós precisamos. É o que precisamos almejar. O pastor Josimir acabou de falar que devemos sonhar, devemos almejar, devemos querer. E quando nós queremos, abrimos o coração e o Espírito Santo entra e torna isso realidade em nossa vida. E Jesus falou muito sobre o reino, para que as pessoas pudessem querer o reino, pudessem sonhar com o reino. Muitas pessoas querem, de certa forma, o reino, falam sobre o reino, mas muitas vezes querem mais o reino aqui da terra do que o reino dos céus. Aquela situação que Jesus viveu lá no passado, né? Com os seus discípulos e muitas outras pessoas que estavam ali ao seu redor, se repete. Pessoas que falam de Deus, que querem Jesus, mas não querem de verdade o reino em suas vidas. Nós devemos sonhar com o reino, devemos falar sobre o reino como Jesus falou. E quando falamos, nós começamos a viver. Amém? Lembre-se, o reino dos céus não vai começar quando estivermos nas mansões celestiais. O reino do céu começa quando? Começa aqui. Começa agora. Quando nós permitimos que o Espírito Santo entre aqui e trabalhe em nosso coração, trabalhe o nosso caráter, né? Trabalhe a nossa vida, comece a retirar as nossas arestas ruins, comece a preparar o nosso ser para ter um encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Amém? E o texto começa, eu vou falar qual é o texto daqui a pouquinho, mas Ellen White, eu busquei alguns detalhes no Espírito de Profecia, e Ellen White fala que Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras. Já era tardezinha assim, já estava bem escura essa tarde. Jesus observa ao redor, assim, nas montanhas, o sol já está poucas coisas, mas se via assim de longe ainda nas montanhas os raios de sol, mas na base ali já estava bem escuro. Jesus começa a observar lá de cima e começa a apontar para os discípulos algumas casas iluminadas assim, bem ao longe, mas ele observa uma outra casa que estava muito iluminada, uma outra casa que estava radiante. Ellen White chega a dizer que raios de luz saíam pelas janelas, pelas portas dessa casa. E Jesus começa a contar uma parábola. Quando Jesus observa isso, observa essa casa em cima do Monte das Oliveiras com os seus discípulos, já escurecendo, tarde e noite, mais noite do que tarde, Jesus começa a contar uma parábola. E essa parábola está no livro de Mateus, no capítulo 25. Se você puder abrir a sua Bíblia aí conosco, Mateus, capítulo 25, nós entenderemos sobre o que Jesus falou e por que ele falou daquilo.
Mateus capítulo 25 é um texto muito conhecido. Eu sei que você conhece, já ouviu, já leu, já releu, mas olha, a palavra de Deus, ela se renova para a gente a cada dia. Não que Deus seja um Deus que mude a cada dia, não, o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Sabe o que muda para que a palavra de Deus se renove cada dia em nossa vida? O que muda somos nós, né? É a nossa vida, cada dia você aprende coisas novas, tem uma nova visão do mundo, e aí daqui um ano, quando você lê o texto bíblico novamente, você entende coisas maiores desse texto, por causa da sua realidade. Deus trabalha com cada um de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua experiência. Então, hoje, a palavra de Deus será renovada mais uma vez para você. Amém? Nessa reflexão especial. Nós já oramos e agora nós leremos o texto. Capítulo 25, verso 1 em diante, nós leremos sobre a parábola das 10 virgens. E diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como eu disse, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, tudo já estava bem escuro, e de longe ele observa essa casa especial. Essa casa tinha uma luz maior do que as luzes das outras casas. Parecia de verdade que a casa estava em festa, e na realidade estavam em festa. E Ellen White diz, no livro Parábola de Jesus, que algumas pessoas ficavam ao redor da casa, rodeando a casa, se assentavam, levantavam, rodeavam a casa novamente, como se estivessem esperando alguma coisa, observando alguma coisa. E sim, estavam. Ellen White fala que aquela casa estava em festa, e era uma festa de casamento. E ao Jesus observar aquela cena, lhe vem uma vontade muito grande de contar essa parábola para os seus discípulos. E casou perfeitamente ali com o momento. Jesus começa a falar de uma festa de casamento, de uma boda especial. E naquela época, né, no Oriente, eu acredito que até hoje funciona assim. Quando se davam-se os casamentos, o noivo se preparava, a noiva se preparava ali com seus convidados, né, com as suas virgens. O noivo saía da sua casa, né, com o seu grupo ali de pessoas, um grupo grande de pessoas, ia até a casa da noiva, se encontrava ali com a sua noiva, se encontrava com as amigas e os amigos da noiva, se juntavam então esses dois cortejos e se tornava um cortejo ainda maior, e dali iam para a casa onde eles iriam morar. Era assim que funcionava e por isso Jesus contou a parábola desse jeito. Mas esta parábola, queridos amigos, ela é muito profunda. E na realidade não é simplesmente uma parábola. Aqui Jesus está dando para a gente uma profecia. Eu imagino que naquela época, quando os discípulos ouviram e outras pessoas ouviram essa parábola, eles não entenderam por completo. Porque muitas vezes as parábolas e as próprias profecias não se entendem no primeiro momento, se entendem muito tempo depois. E hoje nós, com o conhecimento que já temos da palavra de Deus, nós podemos dizer que esta parábola, essa profecia aqui, que fala das 10 virgens, se encaixa perfeitamente no tempo que estamos vivendo.
se encaixa perfeitamente sobre a nossa igreja, se encaixa perfeitamente aí em sua vida, meu amigo. Em sua vida, minha amiga. Sabe do que eu estou falando aqui, Luzia Pereira? Eu estou falando sobre salvação. Viu, Ariagna? Estou falando aqui sobre o reino dos céus, sobre o plano de Deus para a sua vida. E viu, Marlene Ferreira? O que nós vamos falar aqui agora, do que estou falando aqui, é o plano da redenção e como isso se dará nos últimos dias. Como isso se dará agora e como você pode se preparar, minha amiga, para ter um encontro com o Senhor, um encontro verdadeiro com o Salvador, para que esse encontro seja um encontro de alegria, mesmo nos últimos instantes da história dessa terra, que serão difíceis, tenebrosos. Deus está nos preparando para esse momento. Ele está dizendo como poderá ocorrer para dois grupos especiais. Um grupo que estará preparado e um grupo que não estará preparado. Mas o interessante que a gente não pode esquecer, que não pode deixar de frisar aqui nessa parábola e nesse encontro especial, é que esses dois grupos, o grupo que irá se perder e o grupo que irá se salvar, no decorrer da caminhada, parecia um só. As características eram as mesmas, tinham o mesmo anseio, queriam ir para o céu, queriam se casar, queriam se encontrar com o noivo, queriam ir para a festa. Não tinha como, antes da volta ali, de certa forma, distinguir de verdade o que estava acontecendo, a não ser por uma única característica que nós vamos ver aqui. Mas que naquele momento, e que hoje na vida de muitas pessoas, passa desapercebido. As pessoas acham que estão indo para o céu, que estão caminhando para o céu, que estão aguardando Jesus e esquecem dessa característica que é fantástica, que é imprescindível para nos preparar para o reino dos céus. E nós sabemos que essa parábola, ou essa profecia aqui, ela tem alguns símbolos. Existe um simbolismo que é explicado em toda a Bíblia. Por exemplo, quando nós falamos aqui de noiva e noivo, nós estamos falando sobre quem? Você sabe muito bem, né, Ana? Você sabe. Quando nós falamos de noivo, nós estamos falando sobre quem? Do próprio Jesus. É um noivo que vem buscar a sua noiva. É um noivo que se preparou, que se entregou, que deu a sua própria vida por sua noiva, por sua família, para resgatar, para restaurar, para fazer com que ela pudesse reavivar, né? É o título da nossa série, dessa semana especial. Reaviva em Cristo, é Cristo Jesus o nosso noivo, é Ele que nos reaviva porque Ele deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar, amém? Então essa parábola tem alguns símbolos, o noivo é Jesus, e a noiva que precisa ser reavivada é quem? Isso mesmo, é a igreja, somos nós, é o povo que espera esse noivo. Esses dois símbolos aí são imprescindíveis para que possamos entender essa parábola por completo. E existem outros símbolos importantes na parábola. O texto bíblico diz que a noiva estava preparada, que as virgens estavam ali também se preparando. E naquela época, quando as virgens eram preparadas, as mães sabiam de toda a festa, como iria acontecer, e preparavam nos mínimos detalhes as pessoas, essas noivas especiais, desde o cabelo, desde a roupa. Quando o noivo falava assim, olha, eu vou buscar a minha noiva, vai ter a festa, existia um padrão para que as noivas pudessem se vestir, pudessem se portar, para que pudessem encontrar com o noivo e entrar para bodas, participar da festa. Entenderam? Elas deveriam entrar num padrão. E eu costumo dizer que esse padrão, que nós devemos nos portar, devemos nos vestir, devemos nos preparar para encontrar com o noivo, esse padrão está aqui, ó, na palavra de Deus. Nós precisamos ter, sim, a palavra de Deus em nossas mãos. É a palavra de Deus que molda a nossa vida. Ela tem poder para moldar a nossa vida. É aqui que nós entendemos o que deveremos mudar na nossa caminhada cristã, na nossa vida aí em contato com as pessoas, no relacionamento com as pessoas, na comunhão com Deus. Entendeu? Eu acredito que especificamente os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são o padrão que moldam de verdade a nossa vida, o nosso caráter. Quando nos aprofundamos nos mandamentos de Deus, a nossa vida é transformada. Eu acredito que as noivas, esse simbolismo do preparo, de estar com a roupa
preparada, certa para o dia, está com tudo ali em suas mãos, de forma organizada para encontrar com o noivo, tem base nas Sagradas Escrituras e nos 10 mandamentos. E outros símbolos importantes. O interessante, todas as noivas, as 10 virgens, tinham em suas mãos algo que era imprescindível para encontrar com o noivo. Todas elas, segundo o texto bíblico, tinham em suas mãos a lâmpada. Vocês observaram? Todas essas virgens que simbolizam o povo de Deus aqui nessa terra, tinham a lâmpada em sua mão. Aí você me pergunta assim, mas pastor, por que deveria ter essa lâmpada na mão? Por que todas elas tinham? Por que Jesus enfatizou a lâmpada em suas mãos? Tanto dentro da parábola, como na história que vivemos hoje. Deixa eu contar para vocês. Por quê? Porque normalmente o noivo não avisava quando iria chegar. Os sinais anunciavam, é lógico, se dizia assim, o noivo está chegando, então ela se preparava, pode ser hoje, vamos organizar, o noivo vai chegar, entendeu? Mas elas não sabiam o horário, porque naquela época e naquele contexto, diferente do nosso aqui, quem normalmente atrasava era o noivo que se atrasava, não era a noiva. Hoje aqui no Brasil, quem se atrasa normalmente é a noiva, né? Espera ali meia hora, 1 hora, já havia atrasos gigantescos, mas naquela época não. Ficavam ali a noiva e as virgens, o seu cortejo, esperando, sem saber que hora o noivo iria chegar. Interessante, presta atenção. Quando Jesus viu a casa preparada, lembre-se, era de tardezinha, de tarde para noite, estava já bem escuro, mas era de tardezinha. E elas ficaram ali a noite inteira esperando o noivo. Agora eu pergunto para você, se elas teriam que se preparar, né, se vestir adequadamente, ficar bonitas, né, com a pele bonita, o cabelo bem feito, penteado, todo organizado, e encontrar todo aquele cortejo, se o noivo chegasse de noite, bem de noite, de madrugada, talvez essas noivas, a noiva e o seu cortejo já estivesse esperando ali durante o dia, não é verdade? Talvez estivesse já esperando do outro dia. O texto não fala porque é uma parábola, mas talvez já estivesse esperando há muito tempo. E o texto diz para a gente que o noivo demorou. O noivo foi chegar lá para meia-noite, não é verdade? E quando o noivo chega meia-noite e encontra o cortejo despreparado, despreparado como, pastor? Ele precisa se mostrar. As noivas, a virgem deveria se mostrar toda bonita, toda preparada, dizendo, olha, eu me preparei, eu fiz o meu melhor para encontrar com o noivo e participar desse casamento. Agora pense nisso, já de madrugada, 12 horas da noite, 12 para 1, como que o noivo iria ver se ela não tivesse com a lâmpada nas mãos? A lâmpada servia para se iluminar, para se apresentar. E agora nós vamos ao significado dessa lâmpada. O que significa a lâmpada na Sagrada Escritura? Você sabe, o Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, amém? Lembre-se, a lâmpada ilumina os nossos pés, ilumina os nossos caminhos, a lâmpada nos diz por onde andar, a lâmpada trabalha em nossa mente, em nosso coração, para tirar o que há de errado e transformar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Lembre-se, a lâmpada é luz para os nossos caminhos, ela ilumina primeiro os nossos pés, para que possamos mudar aqui, e aí o nosso caminho também será transformado até as mansões celestiais. Entendam, a lâmpada é imprescindível para aqueles que aguardam o retorno do noivo. Precisa-se ter essa lâmpada nas mãos, e a lâmpada é a Sagrada Escritura, é o texto bíblico, são os 10 mandamentos, aquilo que precisamos buscar todos os dias, constantemente, cedo, de tarde, de noite, meditando na palavra do Senhor, para entendermos qual é a boa e santa vontade dele para a nossa vida. Não adianta querer ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero Jesus, eu quero essas promessas, se você não se prepara de acordo com esse manual. Você precisa se preparar. O noivo vai chegar e ele vai olhar cada um. Ele vai querer identificar cada um. E para que ele possa identificar aí as suas obras, que é o trabalho que a Bíblia faz em nosso coração, ele vai trabalhando as nossas obras, a nossa vida. E aí, para que ele possa enxergar as suas obras, ele precisa que você seja iluminado naquele dia. Só que existe um detalhe. Eu pergunto para vocês aí que estão nos assistindo. Ei, Ivana, ô Newton,
Ei, Silas, Soraya, Dalcione, vocês que estão aí lá no Ceará, diga para mim, uma lâmpada funciona sozinha? Só a lâmpada? Não. O texto fala da lâmpada e fala muito bem da lâmpada. Ela é imprescindível. Tanto que todas as noivas, todas as virgens tinham a lâmpada em suas mãos. Elas sabiam que o noivo poderia chegar de madrugada e deveriam se apresentar bem para serem chamadas para bodas, para a festa. Entendeu? Todas elas tinham nas mãos. Mas o noivo demorou. E a lâmpada não funciona sozinha. A lâmpada precisa de algo especial ali no seu interior. E eu pergunto para você aí, deixa eu perguntar para alguém aqui. Ei, Glaíse, ô Rosineide, o que precisa na lâmpada para que ela funcione? Hein, Thelma? Lucidalva, Soares, o que precisa na lâmpada para ela funcionar, para que ela possa iluminar? Isso mesmo, precisa do azeite, precisa do óleo. E é isso que nós precisamos. Sem a iluminação, sem o azeite, não tem iluminação, não tem fogo. Elas deveriam ter a lâmpada, que simboliza a Bíblia para a gente hoje, entenda a Bíblia para a gente hoje, mas elas precisavam de algo. Não adianta apenas simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar assim, hoje eu estou indo para a igreja. Colocar a Bíblia lá na estante da sua casa, tem gente que é assim, né? Eu sou evangelista e visito muitas famílias por aí. Às vezes eu chego em algumas casas e a Bíblia está lá na estante, assim, ó, bem bonita, aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. E muitas vezes nas visitas eu não levo a Bíblia de propósito. Para quê, pastor? Para que eu possa pedir a Bíblia da família. E aí eu falo assim, tem uma Bíblia aqui na sua casa? E a pessoa vai lá na estante buscar. E traz aquela Bíblia que quase não se mexe. Eu vou folhear a Bíblia, parece que a página vai quebrar. Amigos, a Bíblia não é um amuleto. Tem gente que acha que a Bíblia é um amuleto, que vai trazer bênção para sua casa se ela ficar lá na estante, não. Isso não vai acontecer. Não vai passar apenas de um calhamaço de papel, de folhas. A Bíblia só pode ter poder e trabalhar em nossa vida quando a lemos, quando meditamos nas palavras da Sagrada Escritura e buscamos as Sagradas Escrituras da forma correta. Lembre-se, essa Bíblia, ela só vai ter poder em nossa vida se ela tiver o azeite. Se o azeite envolver a própria Bíblia, envolver os conceitos e trabalhar também aqui em nosso coração. Por isso, o símbolo do azeite na Bíblia, o símbolo disso que você precisa, tanto da Bíblia quanto desse azeite, o símbolo do azeite é o Espírito Santo de Deus. Quando os reis eram ungidos, quando homens eram separados para uma missão na Sagrada Escritura, nas histórias, era-se usado, o sacerdote ou o profeta usava o azeite, simbolizando que Deus estava escolhendo alguém, simbolizando que Deus iria iluminar alguém de forma especial, simbolizando que Deus iria usar aquele homem de forma especial na pregação, para que outras pessoas pudessem ter o conhecimento da verdade, para que pudesse iluminar outras vidas. Vocês conhecem essa parábola muito bem. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Não adianta colocar simplesmente uma Bíblia debaixo do braço ou na sua estante, se você mas cheio do Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que veio iluminar a nossa vida. Você sabe, o Espírito Santo de Deus tem uma função especial aqui nessa terra. Jesus, antes de ir ao céu, ele falou assim, olha, eu vou para o céu, mas vocês não ficarão órfãos, porque o Pai enviará o Espírito Santo. Na realidade, ele disse mais, ele falou assim, eu preciso ir, porque se eu não for, o Pai não enviará o Espírito Santo. É o Espírito Santo que guiará a igreja. É o Espírito Santo que iluminará a mente de vocês. O estudo das Escrituras fará com que vocês se preparem de verdade para o encontro com o noivo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para que vocês possam rodopiar dentro das igrejas, né? Fazer o reteté que muitas pessoas dizem por aí, andar como o cachorro latindo dentro da igreja. Não é isso, o Espírito Santo não veio para isso. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu pergunto o que é isso? É a pregação do Evangelho. O Espírito Santo veio para convencer o mundo de toda a verdade. É isso que você encontra na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Ele veio para que as pessoas possam se levantar, para que a igreja possa se levantar e dar o exemplo com sua vida. Anunciar o ano aceitável do Senhor.
Para isso veio o Espírito Santo. E por isso Jesus fala aqui na parábola, é imprescindível, naqueles últimos dias, ter a Bíblia em suas mãos, que é a lâmpada. Mais imprescindível ainda, você precisa ter o Espírito Santo, iluminando o estudo da palavra, iluminando a sua vida, trabalhando aquilo que está de errado aqui em seu coração, arrancando e lançando fora, te moldando a cada dia, te preparando tanto o interior quanto o exterior para se encontrar com o noivo, para ser escolhido. Deixa eu dizer para vocês, você sabe o que vai nos separar nos últimos dias da história dessa terra? O que vai dizer assim para Deus, para o noivo, para Jesus? O que vai dizer assim, aquele homem está separado, aquele ali está preparado? O que vai dizer assim, olha, a Thelma está preparada? O que vai dizer assim, ó, a Glaísa está preparada? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai ver um povo iluminado. Vai ver um povo assim, é lógico, não todos, mas pessoas separadas em cada lugar do mundo, do país, dos estados, pessoas iluminadas. E sabe quem vai iluminar essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai separar e vai selar cada uma das pessoas que serão salvas. E aí você fala assim, pastor, então é necessário ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo hoje? Querido irmão, não é necessário, não. Você precisa mais do que tudo. Mais do que tudo. O Espírito Santo é o que nós temos de mais valor nessa terra. Ele é Deus conosco nesse momento. Ele tem a função de, nesse momento, guiar a igreja até as mansões celestiais. Ele tem a função, nesse momento, lhe ajudar, interceder aí por você perante Deus. Dos inexprimíveis. E eu acho interessante que tem gente que não sabe disso. Tem gente que não tem tido comunhão verdadeira com o Espírito Santo. E aí, nós continuamos na história. E a história diz assim, o relato, a parábola diz assim, que todas elas preparadas, lembre-se, eu disse, todas elas preparadas, não tinha como distinguir quem era prudente e quem era nécio nesse momento, porque as lâmpadas estavam até preparadas para aquilo. Havia ainda azeite em cada uma das vasilhinhas de cada uma das virgens. Havia, mas o azeite foi se acabando. Alguma coisa aconteceu que elas ficaram dispersas. E a Bíblia separa dois grupos, as virgens nécias e as virgens prudentes. E eu preciso, antes de finalizar, distinguir aqui esses dois grupos. O que é ser nécio? Você sabe o que é ser nécio? Você já parou um pouquinho para pensar sobre o que é ser nécio? Hein, Wilza? E Holanda, tudo bem com vocês? Otaviana, Ruth, o que é ser nécio? Ou melhor, vou melhorar a pergunta. Se é o contrário, o que é ser prudente? O que é ser prudente, hein, Holanda? Ser prudente é se preparar, não é isso? É ficar ali organizado para qualquer situação, para qualquer imprevisto. Isso é ser prudente. E da mesma forma, o contrário é ser nécio. Tem gente que pensa assim, pastor, a igreja nécia, a igreja, porque tem Bíblia que chama de louca, né? A igreja louca é aquela igreja que não conhece, né, pastor? Que estuda a Bíblia, mas não conhece, não sabe nada de profecia. É a igreja que não sabe nada da volta de Jesus, que... Não é assim. A igreja nécia, as virgens nécias aqui, esse grupo nécio, vou dizer para vocês, eu vou usar uma ilustração para que você possa entender. Vamos entender que um belo dia você decidiu ir para a igreja num domingo à noite. Já estava assim anoitecendo, você falou assim, eu vou para a igreja. E hoje eu vou para a igreja a pé. Vamos entender que você morava ali mais ou menos razoavelmente perto da igreja. Só que você olhou lá no horizonte, foi para a janela, olhou no horizonte e percebeu o tempo fechando, as nuvens escuras aproximando, e você olha no relógio e fala assim, está na hora de começar o culto. Mas parece que está vindo uma chuva ali. Aí você fala assim, não, mas eu acho que a chuva não vai me pegar, não. Está vindo, mas está próximo, mas eu acho que dá tempo de chegar à igreja. Você olha para o guarda-chuva ou para a sobrinha que está ali do lado da parede ou pendurada ali na parede e você fala assim, não vou levar guarda-chuva, não. Eu acho que a chuva não vai me pegar, não. Não, vou pegar minhas coisas, pegar minha Bíblia e já estou indo. Não vai me pegar, não. E de repente, no meio do caminho, a chuva te alcança.
E molha tudo, molha a Bíblia, molha o inário, molha o celular, o cabelo que havia feito ali bonito, né? Passou um negócio no cabelo, estava excelente. Você foi nécio, você foi imprudente, você sabia o que deveria fazer e não fez. Isso é ser nécio. O nécio não é aquele que não sabe. O nécio é aquele que sabe e não faz. É aquele que sabe o que deve fazer, sabe que Jesus está voltando, deve buscar o Espírito Santo, deve ler a Bíblia, deve estar na igreja, deve pregar para outras pessoas, deve anunciar o ano aceitável do Senhor, mas está vivendo mais as coisas deste mundo do que o reino dos céus. Não se prepara nos mínimos detalhes para o reino dos céus. Não está deixando o Espírito Santo entrar em sua vida e retirar aquilo que é pecado acariciado, aquilo que está te afastando do Senhor. Isso é ser nécio. Eu conheço pessoas que conhecem tudo de Daniel, Apocalipse, conhecem tudo da Bíblia, pode recitar qualquer passagem da Bíblia para você, mas hoje está lá no mundo das drogas. Se deixou afastar da igreja, porque se desligou do Espírito Santo de Deus. Tinha conhecimento teológico como ninguém, mas não estava na presença do Senhor. Queridos irmãos, nós precisamos buscar muito mais. Conhecimento teológico é importantíssimo. Nós temos até um doutor conosco aqui, o doutor Josemir. O conhecimento teológico nos ajuda de forma mais fácil, pregar o evangelho. Mas aquilo que molda o nosso coração e nos prepara para falar a verdade com poder é o Espírito Santo de Deus. É ele que trabalha em nosso coração. É dele a função principal de levar o evangelho a todo mundo junto conosco. Sem ele, sem o Espírito Santo, não somos nada. Nada. E o texto bíblico diz, para nós partirmos agora para o final, que as virgens adormeceram porque notaram que o noivo demorou. Era lá para meia-noite, todas estavam sonolentas e começaram a dormir, despertas. E algumas pessoas nos perguntam assim, pastor, mas o que é isso? O que é esse ato de dormir da noiva? O que é esse ato de dormir aí das virgens? Vou contar para você. Esse ato de dormir não é literal. Esse ato de dormir aqui é simbólico, mas representa. Muitos cristãos, infelizmente, estão caindo nos enganos de Satanás. E quando eu falo engano de Satanás, eu não estou falando daqueles enganos diretos, que te leva à queda espiritual. Muitos estão indo atrás, simplesmente aqui nessa terra, de recursos financeiros. Muitos se preocupam apenas com os bens materiais. Tem gente que sonha mais em comprar um carro do que ir para o céu. Não, o céu é mais importante para mim, mas ele pensa 23 horas no carro e 1 hora no céu. E se for 1 hora? Passa a semana toda correndo atrás de dinheiro e lembra de ir para a igreja somente no dia de sábado, porque já faz parte da vida. Infelizmente, muitos cristãos, se conhecem as profecias, estão dormindo, não estão percebendo os sinais que anunciam a volta de Cristo Jesus. E Jesus falou isso para os seus discípulos. Antes de Jesus anunciar os sinais que precederiam a sua volta, ele falou assim, olha, tomem muito cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque Jesus sabia que Satanás ia tentar de todas as formas anuviar o pensamento do ser humano, tampar os olhos para que não pudessem enxergar os sinais se cumprindo, mesmo sabendo dos sinais. Jesus sabia que Satanás ia tentar, de certa forma, mudar o nosso pensamento, desviar o nosso foco para as coisas materiais desse mundo. Satanás sabe que se ele apresentar para você uma grande tentação, você vai fugir. Mas ele vai ali, como diz o mineiro, né? Ele vai comendo assim pelas beiradas e quando você percebe, não está preparado para a volta de Cristo Jesus. E o texto bíblico diz que todas dormiram. Aí entra uma questão muito importante. Dormiram tanto as nécias quanto as prudentes. Ah, pastor, então o senhor está dizendo para a gente que todos nós estamos correndo esse risco? Até nós que temos buscado, de certa forma, o Espírito Santo de Deus, sim. Nós corremos o risco de colocar o nosso tesouro no lugar errado. De sonharmos mais com as coisas aqui para essa terra, que são importantes. Mas tem gente que sonha mais com o casamento do que o reino dos céus. Tem gente que é capaz de dizer assim, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu casar primeiro para depois o Senhor voltar. Queridos amigos, não há nada mais importante do que o retorno de Jesus para a gente. E no meio dessa pandemia é que nós entendemos isso, né?
Vemos pessoas queridas morrendo, nos deixando, e falamos assim: Senhor, volta logo, porque eu não quero ver mais esse sofrimento. O texto bíblico diz que todas dormem, mas eu vejo aqui a misericórdia de Deus. O nosso Deus é muito misericordioso. E a profecia de Jesus diz que Deus terá uma misericórdia tão grande ainda pelo seu povo nessa terra, que ele dará sinais mais fortes. O texto bíblico diz que chega um momento que todos estão dormindo ali, pensando nas coisas dessa terra, e de repente ouve-se o grito: olha, o noivo está chegando! Acordem, o noivo está chegando! E eu tenho que esse grito aqui são os últimos sinais dizendo: olha, eu estou chegando, acorda, levanta, busca o Espírito Santo, fortaleça a sua vida, fortaleça a sua família, se ilumine, se prepare para ter um encontro com o noivo. Eu quero notar em você as suas obras, mas eu quero notar a sua fé, eu quero notar a sua vida cheia do Espírito Santo. Eu vejo o grito ali, o grito final, como os últimos sinais dizendo: levanta, povo, Jesus está voltando para buscar. Eu vejo isso. É evidente a misericórdia de Deus aqui. E de repente todas se levantam. Levantam as virgens nécias e levantam as prudentes. Mas algo que vocês precisam guardar no coração. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à sonolência aqui nessa caminhada cristã, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Satanás vai tentar de todas as formas fazer com que você durma. Sem o Espírito Santo você já foi derrotado. Por quê, pastor? Olha o que aconteceu. Todas elas se levantaram, as nécias e as prudentes. E de repente perceberam aquela escuridão. Perceberam que o noivo já estava voltando, as tochas, o grupo do noivo já estava chegando. E quando eu falo grupo do noivo, você pode imaginar aí o cortejo celestial, Jesus Cristo vindo das nuvens dos céus, os anjos voando de um lado para o outro, trocando as suas trombetas, anunciando. E as virgens falavam assim: puxa vida, o noivo precisa me ver, ele precisa me notar. E quando elas vão correr para a sua lâmpada, a primeira coisa que elas correm atrás é da lâmpada. E quando correm para pegar a lâmpada, as lâmpadas estavam apagadas. E pegaram a vasilhinha para colocar azeite na lâmpada e não tinha azeite de sobra, não tinha Espírito Santo mais para elas. E de repente elas perceberam, as nécias percebem que as prudentes tinham o azeite ali, mas já estavam colocando o último que tinha dentro da lâmpada. Estavam se preparando para o último instante da história da terra. Estavam colocando a última gotinha dentro da lâmpada e as nécias vêm correndo e falam: não coloca tudo não, deixa um pouquinho para mim. E sabe o que elas ouvem? Não, nós não podemos fazer isso, porque o noivo está vindo, mas a gente não sabe de verdade se ele chega agora. Os sinais estão mostrando que será agora, mas ele pode demorar mais um pouquinho. E nós não podemos colocar em risco a nossa salvação. Olha que situação. E sabe o que as prudentes falam? Vão procurar por aí. Talvez tenha alguém que consiga ainda dar para vocês ou vender para vocês o azeite. E as nécias saem correndo. As nécias saem correndo para tentar encontrar em algum lugar o azeite. E enquanto elas estão aí procurando, olha, quem é que pode me ajudar? O noivo chega, os cortejos se encontram, se abraçam e juntos começam a caminhar para as mansões celestiais, para a boda, para o casamento, para a festa, para a ceia. E de repente eles entram na Nova Jerusalém, para que vocês possam entender, né? Vão para o reino dos céus e as virgens nécias voltam correndo. Voltam correndo. O texto bíblico fala que elas voltam correndo, mas voltam sem azeite, porque nós sabemos que nos últimos instantes da história dessa terra, nós não teremos mais quem conosco. Nós não. A terra em si não terá com ela mais o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração. O Espírito Santo de Deus vai se retirar do restante da terra, do restante dos humanos que não buscaram a Deus de verdade, e ficará somente com aqueles que buscaram de verdade a presença do Espírito Santo em sua vida. As pessoas não encontrarão mais o Espírito Santo naquele dia. Quererão sim ir para o céu, quererão sim buscar a verdade, mas não encontrarão mais, não terá mais a quem vai pregar para elas. E elas voltam, eu vejo aquelas virgens, aquele povo voltando, onde é? E perguntando assim: cadê o noivo? O cortejo já passou, já foram embora? Já foi embora. E elas saem correndo, tentando encontrar a casa, e até chegam à porta da casa.
simbolicamente aqui no texto, né? E Jesus fala que elas começam a bater a porta da casa. Ei, abre pra gente, nós estamos aqui, nós preparamos a nossa vida durante tanto tempo, nós temos boas obras, nós pregamos, nós cantamos na igreja, nós ajudamos os carentes, nós pregamos no seu nome. Você já viu um texto que fala sobre isso? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, nós expulsamos demônios no seu nome. E o interessante, o noivo nem sequer abre a porta. Você já viu isso no texto? Nem uma janela ele abre. O texto bíblico diz que lá de dentro ele grita. E sabe o que ele grita? Ele fala assim, olha, sinto muito, mas eu não vos conheço. Misericórdia. Gente, ouvir isso vai ser terrível. Eu não vos conheço. E existe um texto bíblico que fala assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, que praticais iniquidade. Pastor, então o senhor está dizendo para a gente que tem gente que prega, que canta, que expulsa demônio, fala em nome de Jesus, mas não está de verdade na presença do Senhor? Não. Estar de verdade na presença do Senhor não é simplesmente falar Jesus, Jesus. Estar de verdade na presença do Senhor é deixar o Espírito Santo entrar em sua vida, moldar o seu coração, tirar aquilo que não é a vontade de Deus, mesmo que não seja a sua vontade. É dizer, Senhor, que se cumpra a sua vontade em minha vida, não a minha vontade. Que hoje viva Jesus em mim, que não viva o meu eu, que viva o Espírito Santo em mim. É isso que precisamos fazer. E aí ele vai guiar toda a nossa vida. E as outras coisas serão acrescentadas. Deixa eu perguntar para você. Se Jesus voltar hoje, você estaria preparado ou preparada para recebê-lo? Você estaria com a sua tocha acesa com o poder do Espírito Santo de Deus? A sua lâmpada estaria cheia do Espírito Santo, com a chama pungente que pudesse iluminar a sua vida? Lembre-se, não são as obras que nos levam para o céu. As obras são necessárias, sim, mas você precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai iluminar as suas obras. É o Espírito Santo que engrandece o cristão. Ele vai ver você guardando os 10 mandamentos, sim. Guardar os mandamentos é imprescindível, é necessário, mas sem o Espírito Santo, não tem valor nenhum. Conhecer do Espírito de profecia, conhecer da Bíblia, conhecer o Apocalipse, conhecer Daniel é importante, mas sem o Espírito Santo, aí você entende que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós precisamos do Espírito Santo. E por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui orando, clamando, buscando. Porque nós não somos nada. Por mais perfeitas que sejam as nossas obras, não são nada na presença. Como você será separado? Quem vai te iluminar no último dia, se você não tiver? Eu quero orar por você agora. Na verdade, nós oraremos agora, mais uma vez, pelo batismo do Espírito Santo. Nós oraremos pelo batismo do Espírito Santo, não somente nosso, mas da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que nós queremos ver no céu. Porque a essência de tudo é a pregação do Evangelho. Lembre-se, o Espírito Santo vem para pregar o Evangelho, mas ele começa salvando a quem? O mensageiro. Começa salvando a quem? Você. Isso. Se você não for um pregador do Evangelho, não usar os seus 11 talentos para levar pessoas para o reino dos céus, o Espírito Santo não está agindo de verdade em sua vida. Porque a primeira ação dele é te tornar um mensageiro de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos faça verdadeiros evangelistas, que nos encha do Espírito Santo, que possa nos livrar dessa sonolência espiritual, que faça com que os nossos olhos foquem mais as coisas deste mundo e não o reino dos céus. Nós vamos orar. Mas antes de orar, eu quero apenas ler um texto do Espírito de Profecia bem rápido com vocês, porque esse texto, para mim, ele é muito importante. Principalmente no momento que estamos passando, viu, Dilma? Wilza, olha esse texto. Esse texto é do livro Parábolas de Jesus. Eu gostaria de trazer esse texto aqui, eu vou colocar na tela, mas depois vocês podem ler aí em casa. Ellen White falando sobre as virgens nécias. Olha o que ela fala.
A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Não é alguém que fala que quer, mas não quer. É alguém que quer o céu. Mas olha o que acontece. Tem consideração pela verdade. Advogam-na. São atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus. E não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. A sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o desejo e consentimento. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudam o seu caráter, não tiveram comunhão com ele. Por isso, não sabem como confiar, como ver e viver. O seu serviço para Deus degenera em formalidade. Eles vêm a ti como um povo costuma vir, e se assentam diante de ti como povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ellen White tira um texto aqui de Ezequiel, capítulo 33, verso 31, e ela continua assim dizendo: o apóstolo Paulo assinala que essa será a característica especial da segunda vinda de Cristo. Ele diz: nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Lembra do que eu falei? Que o engano de Satanás é virar os seus olhos para as coisas deste mundo? Olha Paulo dizendo aqui. E Ellen White finaliza essa parte do texto assim: olha como isso aqui é importante, presta atenção, principalmente para nós que estamos vivendo essa pandemia. Ela diz assim: olha, esta é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam o seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem a destituição e rogam a outros que lhes assuntos espirituais, porém ninguém pode remediar a deficiência de outros. Amigos, esse texto aqui é muito forte. Mas está dizendo assim: olha, esse grupo das virgens nécias, que representa parte da igreja, em tempos de dificuldade, em tempo de luta, em tempo de provação, em tempo de pandemia, dos últimos sinais da história dessa terra, esse grupo normalmente está gritando por paz. E isso, de certa forma, mexe com a gente, né? Eu sei que estamos clamando para que Deus mande essa pandemia embora, para que Deus entre e mude a história dessa terra. Mas, amigos, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós sabemos que o final, os últimos dias, precisa ser assim. E coisas piores virão. Sabe o que nós devemos orar? Como devemos orar a Deus nesses dias? Senhor, nos dê ombros mais resistentes. Me dê uma fé mais forte para que eu possa passar por cima dessa pandemia. Para que o meu coração esteja tranquilo e em paz com o Senhor, aguardando o retorno do Senhor, em vida ou em morte. Eu quero ir para o céu. Mas, infelizmente, eu vejo cristãos aí andando assim, ó, de cabeça baixa. Mas o que vai acontecer? A pandemia, eu não sei. Queridos amigos, o cristão autêntico, verdadeiro, ele não tem medo da pandemia. Ele se preocupa sim com a situação, ele cuida, ele coloca luva, ele usa o álcool, ele cuida da família para que a família não seja contaminada aí por esse vírus. Mas ele tem a paz no coração de que vai acontecer assim. E logo em breve, Jesus Cristo, o noivo, voltará nas nuvens dos céus para buscar a sua casa, para buscar a sua igreja. Vamos orar agora? Com esse pensamento.